A última reunião plenária desta legislatura ficou marcada por 2 debates de urgência a pedido do PSD Açores e do CDS Açores. Na ocasião, Mónica Seidi, autora do debate de urgência no âmbito da saúde, manifestou a sua preocupação pela ausência de um plano de retoma de atividade assistencial na região. A social-democrata acusou o executivo açoriano de esconder, de forma propositada, a informação relativa ao plano de retoma da atividade assistencial a todos os açorianos e ao Parlamento dos Açores. Falámos de atrasos nos pagamentos de diárias aos utentes do Serviço Regional de Saúde, para que o Governo Regional cumprisse aquilo que criou, eliminando assim uma situação incómoda para várias centenas de açorianos. Propusemos ainda aliviar a política hospitalocêntrica a nível das pequenas cirurgias, pois percebemos que os nossos hospitais não podem, não devem e não têm a capacidade para dar resposta a todo o tipo de solicitações. Enfim, abordámos e fizemos propostas para este setor porque sentimos que esta é uma preocupação diária e constante na vida dos açorianos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos Senhores Membros do Governo. Em março de 2020, perante uma ameaça global denominada SARS-CoV-2, o mundo viu-se obrigado a redefinir prioridades e os Açores não foram nem são exceção. Mais do que nunca, a necessidade de planificar o presente e o futuro em simultâneo assumiu uma importância de especial relevância, sendo mesmo condição sine qua non para que se alcance a resposta adequada. Neste sentido, em maio de 2020, esta Câmara aprovou por unanimidade uma resolução do PSD Açores para que de forma urgente fosse elaborado e apresentado aos açorianos um plano de retoma da atividade assistencial médica até então suspensa devido à Covid-19. 4 meses após a apresentação e votação da nossa proposta, este plano não é conhecido. Esta é a terceira vez que trazemos este assunto a debate, porque efetivamente é uma preocupação nossa, relatada até na primeira pessoa, neste caso por açorianos, com vários exemplos de sucessivos adiamentos de atos médicos. Não será tempo de reconhecer devidamente todas as outras doenças não relacionadas com a atual pandemia, sendo que algumas delas são tão ou mais letais. Analisemos a mortalidade excessiva verificada entre janeiro e setembro de 2020 na região autónoma dos Açores e comparemos o seu valor com a média de períodos homólogos nos 6 anos anteriores. O que se observa é que há um aumento de 5,3%, ou seja, a mortalidade aumentou 5,3% nos primeiros 8 meses deste ano, quando comparada com a média de igual período entre 2014 e 2019. Mesmo se tirarmos os doentes falecidos devido à Covid-19, o que se verifica mais uma vez é um aumento da mortalidade excessiva em 4%, comparativamente à média em igual período dos últimos 6 anos. Excelentíssima Senhora Secretária Regional da Saúde, perante os números que acabo de enunciar e que são públicos, pergunto-lhe se a terceira é que é de vez, isto é, se será hoje que finalmente irá partilhar com os açorianos e com esta Câmara, tal como fez o Governo Socialista na República, os números referentes à atividade assistencial que não foi executada devido à atual pandemia e que até agora teima em esconder. O PSD Açores defendeu sempre que não bastava afirmar que a retoma da atividade estava a ser pensada. Seria antes mais importante que este anúncio concretizá-la efetivamente. Que não bastaria anunciar que a mesma seria faseada, seria mais prudente planificá-la de forma rigorosa, tendo em conta os vários atos médicos e os diferentes níveis de prioridade. Não nos enganamos e continuamos a insistir nesta matéria porque o que nos move são os interesses dos açorianos e porque é uma tremenda desconsideração continuar a ignorar aquilo que esta Assembleia recomendou e que foi aprovado por todos os partidos aqui presentes. Ou então, à semelhança do que se verifica noutras áreas de governação, o Executivo açoriano, de forma propositada, esconde essa informação aos açorianos e a este Parlamento. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos Senhores Membros do Governo. Para o PSD Açores, um dos pilares essenciais ao bom funcionamento do Serviço Regional de Saúde são os seus profissionais, independentemente da sua categoria. Não o afirmamos apenas agora, durante a pandemia. Para o PSD Açores, já é assim há muito tempo e só assim faz sentido. E por isso é essencial reconhecer o seu valor,
a sua dedicação e empenho nas mais diversas situações. O que se está a passar com os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e com os enfermeiros não é um bom pronúncio de uma relação que se quer sólida entre os profissionais de saúde e a tutela. E não se passa a ideia que a luta destas classes é exclusiva à região autónoma dos Açores. Não, não é. A diferença é que noutras regiões do país as negociações chegaram a bom porto e foi possível satisfazer as reivindicações destes profissionais de saúde. O PSD Açores reconhece a sua importância e, nesse sentido, deu o seu contributo para que se pudesse resolver este impasse. No que concerne aos enfermeiros, propusemos em sede plano e orçamento uma norma que visava a revalorização remuneratória da carreira especial de enfermagem nos Açores. Lamentavelmente, esta proposta foi rejeitada pelo partido que suporta o Governo e, praticamente um ano após a sua votação, continua tudo igual. Também em relação aos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, sempre estivemos atentos às suas reivindicações. Respeitámos o tempo da pandemia para que nada pudesse perturbar a estratégia delineada para acudir aos açorianos. Mas não nos esqueçamos que esta é uma luta de meses e que ficou em pausa desde fevereiro de 2020, sendo reatada a 31 de julho do presente ano, após ter dado entrada nesta Casa uma resolução do PSD Açores para ser debatida com urgência e que visava a reabertura do processo negocial entre a tutela e os técnicos. Pese embora a urgência desta discussão tenha sido chumbada pela maioria socialista, o PSD Açores, como sempre, tentou ser parte da solução e não do problema, estando ao lado dos técnicos. Já o mesmo não se pode dizer do Executivo açoriano. E é também por isto, e os açorianos sabem, que um governo liderado pelo PSD Açores continuará a valorizar todos os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde não podem ser tratados de forma desigual quando têm igual esforço e dedicação. E se noutras regiões do país, como por exemplo na região autónoma da Madeira, foi possível chegar a um entendimento, não se compreende, em pleno ano eleitoral, que tal não aconteça na região autónoma dos Açores. Aproveito esta ocasião para que seja mais uma vez relembrado todo o desempenho brilhante dos profissionais de saúde que tiveram uma atuação exímia no combate a esta pandemia. Com base neste pressuposto, propusemos em julho passado, com enorme satisfação e gratidão, a atribuição de um prémio aos profissionais de saúde da região autónoma dos Açores, cuja resolução foi publicada em Jornal Oficial a 13 de agosto, aguardando agora a regulamentação pelo Executivo açoriano. Orgulhamos-nos também desta nossa proposta, pois a mesma, de forma justa, reconhece o valor e a importância dos profissionais de saúde no funcionamento do Serviço Regional de Saúde e, sobretudo, porque é muito merecida. Ainda no âmbito da valorização dos recursos humanos do Serviço Regional de Saúde, aproveito esta oportunidade para questionar Vossa Excelência sobre a Unidade de Saúde Ilha do Corvo. Para quando a nomeação do Conselho de Administração desta unidade? Não tem Vossa Excelência o interesse, à semelhança do que fez no passado, de nomear o atual médico que lá trabalha para estas funções? Não será esta uma estratégia importante para a fixação do mesmo? Agradeço que me responda. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos Senhores Membros do Governo. 6 meses após o início desta realidade, há algo incontornável e que esta pandemia mostrou. O Serviço Regional de Saúde tem que estar preparado para as próximas adversidades, certamente que se seguirão. Quer seja do ponto de vista da organização, quer seja do ponto de vista logístico, com a necessidade constante de se antecipar face a possíveis cenários, quer mantendo os planos de contingência permanentemente atualizados. Os açorianos sabem que um futuro governo regional, liderado pelo PSD Açores, dará prioridade ao setor da saúde e valorizará os seus profissionais sempre e não apenas circunstancialmente. Termino esta minha intervenção reafirmando a nossa preocupação com a ausência de um plano de retoma da atividade assistencial e alertando para as possíveis consequências da sua não existência, nomeadamente a mortalidade excessiva. Não nos esqueçamos que, para além da Covid-19, não fomos atacados por outros fenómenos que, hipoteticamente, poderiam ser responsáveis por este aumento de 5,3% na mortalidade. Estamos aqui, como sempre tivemos, com sentido de responsabilidade, com espírito de missão, pela defesa dos nossos açorianos. Não nos esqueçamos que, antes da Covid-19, com os mesmos protagonistas políticos a decidir, existiam exatamente os mesmos constrangimentos. Quem no passado não os conseguiu resolver, certamente não conseguirá no futuro, perante as circunstâncias pandémicas que atualmente vivemos.
Quem nos trouxe até aqui já não nos sabe tirar daqui. É mais do que tempo de ultrapassar o jogo do medo e apostar claramente na confiança. Muito obrigada. Ainda no âmbito do debate de urgência sobre a saúde, Teresa Luciana assegurou que a recuperação da atividade assistencial se está a cumprir de forma paulatina, mas segura, e explicou que, nos cuidados de saúde primários, entre janeiro e agosto, realizaram-se mais de 489 mil consultas, mais 4% do que no mesmo período do ano anterior. Destas consultas, 41% realizaram-se por via indireta. O mundo mudou nos primeiros meses de 2020. Governos, agentes económicos, sistemas, profissionais de saúde e proteção civil e toda a população se viu confrontada com uma emergência de saúde pública global que pôs à prova todas as formas de organização e de vida em comunidade. O Governo dos Açores manteve-se atento e, quando o momento chegou, respondeu de forma assertiva em nome da proteção da saúde pública e da segurança de todos os açorianos. Ponderando custos e benefícios, foram implementadas medidas duras e rigorosas que isolaram parcialmente as nossas ilhas e a sua população, transformando a nossa realidade arquipelágica numa oportunidade de conter a pandemia. Adotando as melhores práticas, o Serviço Regional de Saúde implementou os seus planos de contingência, salvaguardando os procedimentos urgentes e inadiáveis e toda a atividade assistencial passiva de ser realizada à distância. Fizemos o que dita a ciência, num contexto em que o conhecimento se constrói dia a dia, e será a ciência que, a longo prazo, avaliará as medidas implementadas nas nossas 9 ilhas, no país e no mundo. Para fortalecer a resposta do nosso Serviço Regional de Saúde, aprovou esta Assembleia um reforço superior a 80 milhões de euros, elevando o orçamento das nossas unidades de saúde e hospitais para um valor global de 357 milhões de euros, o máximo de sempre, conforme as circunstâncias o exigem. O plano de investimentos para 2020 foi também reforçado em mais 15 milhões de euros para garantir os meios necessários ao desafio com que agora nos confrontamos, retomar e recuperar a atividade assistencial, mantendo todas as medidas de segurança e proteção de saúde pública. E a recuperação da atividade assistencial cumpre-se de forma paulatina, mas segura, como exige a proteção da saúde em todas as suas vertentes. Nos cuidados de saúde primário, entre janeiro e agosto, realizaram-se mais de 489 mil consultas, mais 4% do que no mesmo período do ano anterior. Obedecendo ao imperativo de garantir a segurança dos utentes e adaptando-se às circunstâncias, 41% destas consultas realizaram-se por via indireta, isto é, à distância, ou seja, por telefone, correio eletrónico ou com recurso a outras tecnologias. Nos cuidados de saúde hospitalares, mais afetados por esta crise de saúde pública de âmbito global, registrou-se em julho um crescimento de 22% nas consultas externas, comparativamente ao mês de junho, evidenciando-se uma recuperação consistente. Em julho, o Serviço Regional de Saúde realizou 517 cirurgias, ainda abaixo do nível do ano anterior, devido aos constrangimentos decorrentes do plano de contingência, mas já com um acréscimo de 19% relativamente ao mês de junho. No rastreio de doenças oncológicas, apraz-me assinalar que o programa de rastreio do cancro da mama já regressou à sua normalidade, acolhendo cerca de 120 mulheres diariamente nas suas unidades móveis. O rastreio do cancro do colo do útero assumiu um novo paradigma, passando o teste de base de referência a ser realizado de 5 em 5 anos. O programa de rastreio do cancro da cavidade oral, único no país, decorre a bom ritmo, tendo já sido rastreado 3.500 utentes. Aos nossos profissionais exigimos, portanto, agora mais do que nunca. Por isso, lançámos o mais extenso plano de contratações que o Serviço Regional de Saúde já viu. Entre janeiro e julho de 2020, contratámos 354 profissionais, dos quais 188 para satisfazer necessidades permanentes e 166 para dar resposta imediata à pandemia. Entre os profissionais contratados para satisfazer necessidades permanentes, contam-se 27 médicos, 54 enfermeiros, 19 técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e 30 técnicos superiores, bem como 158 assistentes operacionais e 65 assistentes técnicos, entre outros, essenciais para as atividades de suporte à prestação de cuidados.
Para responder aos desafios de rastreio, diagnóstico e controle epidemiológico, reforçámos as nossas unidades de saúde de ilha e hospitais com 19 enfermeiros e 25 técnicos superiores, bem como com 83 assistentes operacionais e 38 assistentes técnicos. E, se necessário for, não hesitaremos em contratar mais profissionais em prol do reforço da proteção da saúde pública e da prestação de cuidados aos utentes das nossas 9 ilhas. Nesse âmbito, mantemos a aposta na formação dos jovens médicos, procurando atrair esses valiosos recursos para a região. Para 2021, abrimos 59 vagas para formação geral e 35 vagas para formação específica em 17 especialidades. Estamos a falar de 10 vagas de medicina geral e familiar e por hospital serão 20 vagas no Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 3 para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e 2 para o Hospital da Horta, num total de 25 vagas. Queremos, pois, manter e atrair profissionais competentes e motivados. Por isso, estamos empenhados em melhorar as condições de trabalho na região. Assim, importa destacar que se encontra em fase de regulamentação o Prémio de Desempenho e a majoração extraordinária do período de férias dos trabalhadores envolvidos no combate à doença Covid-19, conforme unanimemente aprovado nesta Assembleia. Já estão concluídos os procedimentos referentes às valorizações remuneratórias dos enfermeiros e dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. O pagamento com efeitos retroativos à data da progressão será realizado com os vencimentos de setembro. Comprovamos assim que a melhoria das condições de trabalho é uma prioridade para este Governo, tal como o conforto e o bem-estar dos nossos utentes. Por isso, temos vindo a canalizar avultados recursos para a melhoria das instalações, renovação de equipamentos e inovação tecnológica. Estão em curso nas 9 ilhas empreitadas de reabilitação e beneficiação dos centros de saúde em Santa Cruz das Flores, Laje do Pico e Velas na Ilha de São Jorge, num valor global de 4 milhões. O Hospital da Horta conta já com o serviço de urgência e um hospital de dia ampliados e remodelados, e a empreitada de construção do edifício da Unidade de Saúde de Ilha do Faial está em fase final, num valor global de aproximadamente 7 milhões de euros. O equipamento de ressonância magnética 3 Tesla do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada deverá iniciar atividade no final deste mês, depois de concluídas as obras de adaptação do espaço e formação dos profissionais, num investimento de 1,3 milhões. O Programa de Renovação, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, por seu turno, tem vindo a assegurar equipamento adequado para os bombeiros dos 17 corpos da região, responsáveis pelo transporte terrestre de doentes e emergência hospitalar, bem como para as suas viaturas e a imprescindível formação para a sua correta utilização. Reconhecendo o aumento do número de serviços prestados e das tripulações dedicadas ao transporte de doentes, este Executivo procedeu ainda à terceira subida consecutiva de comparticipação deste serviço, desta feita em 17%, reforço que se junta aos aumentos de 10% em 2018 e 10% em 2019. Pugnando ainda pela melhoria geral das condições de vida destes profissionais e por uma remuneração mais justa, os bombeiros assalariados dos Açores viram a sua remuneração crescer 13,5% em 2020, tendo ainda sido garantido o aumento em 2021. Numa altura de intensa procura nos mercados globais, a saúde tem vindo a garantir de forma centralizada a aquisição e a manutenção de estoques de equipamentos de proteção individual necessários para salvaguardar profissionais e utentes num horizonte de 8 meses. Com investimento público e também com a solidariedade de empresas e cidadãos, foi possível reforçar a nossa capacidade de diagnóstico de infecção ao SARS-CoV-2, pedra basilar de estratégia regional e prevenção na contenção da pandemia Covid-19. Hoje, contando os mais de 115 mil testes realizados na região e os 31 mil testes efetuados ao abrigo da convenção estabelecida com laboratórios de Portugal continental e na região autónoma da Madeira, temos um rácio de 600 testes por cada 1000 residentes, quase o dobro da região autónoma da Madeira e quase o triplo de Portugal continental. Cabe também salientar que, através da convenção realizada com estes laboratórios fora da região, foi possível detectar 53 casos positivos antes do embarque,
contribuindo decisivamente para a proteção da saúde de residentes e visitantes dos Açores. O Serviço Regional de Saúde e os seus profissionais enfrentam agora o desafio de recuperação da atividade assistencial num contexto que se adivinha particularmente complexo pela proximidade da época gripal e pelos pronúncios e riscos de uma segunda vaga a nível global de Covid-19. Dentro em breve teremos vários vírus respiratórios em circulação, obrigando a maior controle epidemiológico e ao reforço das medidas de segurança preconizadas nos planos de contingência das unidades de saúde. Mas estamos mais preparados, não só tecnicamente, bem como em equipamentos médicos, de proteção individual e em instalações. Neste momento, existem 80 ventiladores na região autónoma dos Açores e 26 quartos de pressão negativa nos 3 hospitais, tendo acrescido aos 13 do Hospital da Ilha Terceira, 10 no Hospital de Ponta Delgada e 3 no Hospital da Horta. Relativamente aos profissionais de saúde, estão mais preparados porque tivemos todo este tempo para aprender, trabalhar e reforçar competências. A Secretaria Regional da Saúde está, por isso, a trabalhar em conjunto com a Direção-Geral da Saúde para aumentar a cobertura e antecipar a vacinação contra a gripe, dentro dos limites da sua eficácia terapêutica, sabendo que este ano teremos de reforçar a comunicação e agilizar os procedimentos de administração das vacinas. Como já ouvimos e muito bem nesta Assembleia, não há só doentes Covid. O Serviço Regional de Saúde garantiu nos últimos meses todas as cirurgias urgentes e inadiáveis. E, desde maio, temos assistido a um movimento seguro de retoma nos blocos operatórios dos nossos hospitais, mas reconhecemos que temos de fazer mais. E vamos fazer mais. Honramos os nossos compromissos e porque este é o nosso dever para com todos os açorianos. Esta semana será emitido o primeiro lote de 96 Vale Saúde, abrangendo utentes inscritos para cirurgia nos 3 hospitais da região, que farão a sua cirurgia em entidade privada convencionada com a região para este efeito. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, caro colega, membro do Governo. Os últimos meses foram árduos para as organizações públicas, para as empresas, para quem teve de tomar decisões em contexto de incerteza, para os profissionais de saúde e da proteção civil e para as forças de segurança na linha da frente deste combate. E, sobretudo, para cada um dos açorianos das nossas 9 ilhas. Mas o Serviço Regional de Saúde e os seus profissionais responderam à chamada com escrupuloso sentido de dever, plena dedicação ao serviço público e o conhecimento e a competência que lhe são reconhecidas. Hoje sabemos mais do que ontem, hoje estamos mais preparados do que há um mês, hoje estamos ainda mais determinados do que há 3 meses. É na tormenta que se reconhece a solidez da embarcação e a perícia do timoneiro. Do mesmo modo, é neste contexto complexo e desafiante que a força, a resistência e a resiliência do Serviço Regional de Saúde dos Açores se evidenciam e se comprovam enquanto conquista maior, mas também baluarte da nossa autonomia. Muito obrigada pela vossa atenção. O Bloco de Esquerda, através do deputado Paulo Mendes, defendeu que é necessário dotar o Serviço Regional de Saúde de mais recursos e descentralizar a sua ação numa lógica de verdadeiro serviço público de proximidade, enquanto fator de um modelo de desenvolvimento harmonioso da autonomia. E o apoio à construção de um hospital privado foi o corolário de um caminho para a entrega da saúde à lógica do negócio fácil, porque rentista, à sombra dos orçamentos e endividamento da região. Todas estas opções culminaram nesta legislatura com a nomeação para Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada da gestora principal da clínica privada com quem o hospital mantinha convenções. Podíamos ser levados a pensar que estes últimos meses de pandemia serviriam de lição para o Partido Socialista arrepiar caminho para reforçar o investimento no Serviço Regional de Saúde. O investimento no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira não só foi o reconhecimento da mais-valia de termos uma valência desta natureza na nossa região, como também do trabalho desenvolvido pelos seus técnicos, inclusive pela aposta que fizeram na sua formação ao longo da carreira. O anúncio da criação de um laboratório de análises para despiste da Covid-19 no Faial, em colaboração com a Universidade dos Açores, era também um sinal de contínuo reconhecimento de que o investimento público estruturante é prioritário.
Fomos, contudo, surpreendidos não só pelo anúncio de que tal investimento teria de ser adiado para dezembro, como também se teria endereçado um convite a um grande grupo de laboratórios privados para despistagem à Covid-19. Enfim, lá voltaram os velhos hábitos. Estas opções políticas de investimento levam, inevitavelmente, à centralização de recursos, que, por sua vez, e porque se trata de um serviço público, contribuem para um desequilíbrio demográfico entre ilhas, tornando cada vez mais distante o cumprimento do desígnio autonómico do desenvolvimento harmonioso da região. Os açorianos e açorianas comuns reconhecem, infelizmente, cada vez mais a fragilidade do Serviço Regional de Saúde na própria pele. Não é por acaso que são cada vez menos os profissionais de saúde e utentes do Serviço Regional de Saúde a dar a cara pelas políticas que nos trouxeram até aqui. Ninguém, fora do círculo de boys e girls do PS, é capaz de dar a cara por estas políticas. Em 2015, se bem se recordam, durante a campanha para as legislativas, o Partido Socialista recorreu a histórias de vida e imagens ficcionadas para encher os seus outdoors. Agora, e no que toca à saúde, o Partido Socialista Açores arranjou um profissional de saúde, real, com um sorriso também real, mas não terá sido por mero acaso que essa pessoa real é precisamente um antigo membro do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. A pergunta que se coloca é: conseguiria o Partido Socialista ter um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, um enfermeiro especialista não valorizado na sua carreira, ou um enfermeiro com um contrato individual de trabalho num outdoor a proclamar que para a frente é que é caminho? Penso que não. Mas não se julgue que o Serviço Regional de Saúde avalia-se exclusivamente pelas carreiras e salários dos seus profissionais de saúde, pois os seus utentes também conhecem os efeitos da suborçamentação. Julgo que os mais atentos devem conhecer o Sr. Jacinto Silveira, não só porque já devem ter recebido diversos mails deste utente do Serviço Regional de Saúde, como também, porventura, terão tido a oportunidade de com ele reunir. Trata-se, portanto, também de uma pessoa real. Mas será que tem um sorriso para mostrar quando fala do Serviço Regional de Saúde? Identifico o Sr. Jacinto porque se trata de alguém que tem tido a coragem para denunciar publicamente, através da comunicação social, as suas más experiências com o Serviço Regional de Saúde. O Sr. Jacinto é, na realidade, um cuidador informal que procura teimosamente respostas no Serviço Regional de Saúde, mas sem que as encontre. O Sr. Jacinto daria a cara por estas políticas que têm norteado o Serviço Regional de Saúde? Queremos que não. E porquê? Porque sabe melhor do que ninguém o que é sentir-se como uma bola de ping-pong entre a Secretaria Regional da Saúde, a Direção Regional de Saúde e o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. A sua mãe, de quem é cuidador, precisa de cuidados continuados, os quais, para todos os efeitos, enquadram-se como cuidados diferenciados de cariz multidisciplinar, em que são tão fundamentais cuidados de enfermagem como também médicos. A mãe do Sr. Jacinto não teve médico de família durante vários anos. Passou meses sem ver um médico e sabe-se lá porquê, só recentemente foi referenciada para a equipa de apoio integrado domiciliário dos cuidados continuados afeta à Unidade de Saúde da Ilha Terceira. A mãe do Sr. Jacinto precisa de cuidados na área da dermatologia, pelo que foi integrada na lista de espera para a respectiva consulta de especialidade. Esperou 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. Ou seja, já ultrapassou largamente o tempo máximo de espera previsto na portaria número 166/2015 de 31 de dezembro. Teria, desse modo, e de acordo com a mesma portaria, direito a ter uma resposta no regime convencionado. O H-Azeite, à comunicação social, afirmou ter oferecido tal possibilidade ao Sr. Jacinto, que, por sua vez, nos disse que tal não ocorreu. Motivo para concluir que nem as convenções têm sido capazes de resolver as lacunas do Serviço Regional de Saúde. Felizmente, ontem, um Sr. Jacinto recebeu uma boa notícia. Finalmente marcaram a consulta tão ansiada para a sua mãe. Finalmente. De certo que qualquer proximidade temporal entre esta boa notícia e o período eleitoral que atravessamos será pura coincidência. Quando é que o Sr. Jacinto deixará de ser uma autêntica bola de ping-pong entre tutelas e hospital? Quando é que um cuidador informal ou utente acede naturalmente aos recursos a que tem direito sem ter de caminhar por um calvário de queixas e denúncias na comunicação social, na Inspeção Regional de Saúde e provedor do utente? Durante a fase inicial e mais aguda da gestão da pandemia,
mobilizou-se o Serviço Regional de Saúde em peso para a prevenção e tratamento da Covid-19. E ainda bem que assim foi. Na fase de desconfinamento, há que manter a guarda contra a pandemia e, simultaneamente, retomar toda a atividade na prestação de cuidados de saúde a todos os seus níveis. Em resposta ao roteiro da região autónoma dos Açores, critérios para uma saída segura da pandemia Covid-19, defendemos a implementação de um programa musculado de recuperação de consultas e cirurgias e um programa especial de deslocação de utentes às ilhas sem hospital para evitar deslocações de utentes. Nós, Bloco de Esquerda, alertamos para essa necessidade, até porque, apesar da gravidade da pandemia, os doentes de outras patologias precisam de retomar os seus cuidados de saúde e a prevenção da doença não se limita à Covid-19. Fomos acusados de irresponsabilidade, mas teimamos em desafiar o Governo Regional para implementar um programa que permitisse aos açorianos e açorianas terem acesso aos cuidados de saúde que necessitassem, independentemente da sua ilha de residência. São necessárias respostas a utentes como a mãe do Sr. Jacinto e não só. São muitos os utentes em lista de espera para consultas de especialidade e cirurgia. Se só muito recentemente as listas de espera para cirurgia voltaram a estar disponíveis, o mesmo não se passa com as listas de espera para consultas da especialidade. Aliás, essa foi a razão para termos questionado o Governo Regional sobre essa matéria em março, sem termos tido até agora qualquer resposta. Aproveitamos para questionar a Sra. Secretária sobre quais os tempos de espera para a primeira consulta nas diversas especialidades, por hospital e por unidade de saúde de ilha. Quando é que essa informação será publicada e disponibilizada publicamente de forma regular? Continuamos a ter um Serviço Regional de Saúde, com falta de profissionais de saúde, para fazer face às necessidades dos utentes, numa região cada vez mais envelhecida e tendencialmente necessitada de uma rede cada vez mais descentralizada e com múltiplas respostas em cuidados continuados e paliativos, tanto a nível hospitalar como comunitário e domiciliário. As ilhas sem hospital não devem ser esquecidas quanto à disponibilidade de cuidados de saúde diferenciados. E além da necessária deslocação mais frequente de especialidades médicas, consoante a natureza das patologias dos doentes, será igualmente necessário formar os profissionais de saúde residentes nessas ilhas na prestação de cuidados básicos diferenciados de saúde. Por exemplo, no que toca à prestação de cuidados de saúde mental, só ontem foi anunciado na comunicação social que serão finalmente criadas as equipas de saúde mental de apoio domiciliário associadas às respectivas unidades de saúde de ilha. Tratam-se de valências previstas desde 2016 e que só agora saem do papel. Mais uma vez, qualquer proximidade temporal entre este anúncio e a campanha eleitoral será pura coincidência? Os regimes convencionados estão presentes em todos os domínios da saúde, incluindo na prestação de cuidados de saúde mental, que continuam, em grande parte, a depender de instituições particulares, cuja avaliação do seu desempenho só a muito custo é conhecida. A Casa de Saúde de São Miguel, na Fajã de Baixo, é um caso gritante no que toca à falta de condições infraestruturais, ao que poderíamos acrescentar as condições oferecidas ao pessoal técnico e auxiliar que presta serviço não só nesta Casa de Saúde, como também todas as outras. São equipas de enfermagem mal retribuídas, com horários que por vezes excedem o estipulado, bem como terapeutas ocupacionais e psicólogos parcamente remunerados e com carreiras instáveis. As convenções não podem ser o futuro do Serviço Regional de Saúde, numa espécie de outsourcing gradual de prestação de cuidados de saúde. Não estamos contra este instrumento de forma tucurro. Consideramos-lo como uma solução transitória para colmatar lacunas no Serviço Regional de Saúde, enquanto estas não são colmatadas pelo necessário investimento público. Se daqui para algum tempo assistirmos à formalização de convenções com o novo Hospital Privado da Lagoa, enquanto os hospitais públicos continuam depauperados de recursos, esse será o sinal definitivo da continuação da senda de políticas de direita que mantém o Serviço Regional de Saúde às máquinas, ligado às máquinas ou aos negócios com os privados. A alternativa passará sempre por revitalizar o Serviço Regional de Saúde, dotá-lo de mais recursos, descentralizar a sua ação numa lógica de verdadeiro serviço público de proximidade e enquanto fator de um modelo de desenvolvimento harmonioso de autonomia para deixarmos de ser uma região que funciona a 2 ou até mesmo a 3 velocidades. Nós, Bloco de Esquerda, estaremos disponíveis para trilhar esse caminho, sozinhos ou com quem a nós se quiser juntar. Fica o desafio para quem à esquerda ousar querer fazer diferente.
Obrigado, Sr. Presidente. João Paulo Corvelo, no seu discurso ao longo do debate, alertou para a necessidade de dotar o Serviço Regional de Saúde de um forte investimento em equipamento e recursos humanos. Segundo o comunista, assiste-se a uma saúde para ricos e para pobres. O PCP considerou que os profissionais de saúde estão fragilizados e não são atualmente devidamente valorizados pela tutela. Desde o último debate realizado nesta Casa sobre esta temática, muito pouco mudou. Não dizemos que nada mudou, porque piorou devido à situação da pandemia que expôs a descoberto a fragilidade do Serviço Regional de Saúde. Na última interpelação sobre o Serviço Regional de Saúde, os problemas na área da saúde nos Açores agravaram-se, avolumaram-se e pioraram. Se não, vejamos. Aumentaram o tempo de espera para as consultas de especialidade. Aumentaram o tempo de espera para as cirurgias. Há especialidades que praticamente não deram resposta aos pedidos dos cuidados primários. Agravaram-se as carências dos recursos médicos dos hospitais da região. Não existe funcionamento integrado, complementar e solidário entre os 3 hospitais da região, salvo honrosas exceções. Cada instituição hospitalar trata da sua vida, muitas vezes em linha de confrontação e guerrilhas entre si. Os meios complementares diagnósticos não dão resposta, aumentando o recurso a serviços privados. Não existe articulação entre os cuidados primários nas unidades de saúde de ilha, nos centros de saúde e os cuidados hospitalares. Estão piores as deslocações dos médicos especialistas hospitalares às unidades de saúde de ilhas sem hospital, ocorrendo hospitais a recusarem pedidos de consultas dos centros de saúde, alegando que essas consultas serão realizadas a quando da ilha às ilhas da respectiva especialidade e que nunca ou quase nunca acontece. E a consulta de especialidade não se faz nem no hospital, nem na unidade de saúde das ilhas sem hospital. Aumentaram os gastos e o tempo perdido pelos utentes, com centenas de deslocações perfeitamente desnecessárias. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, bem melhor está a prática da medicina privada na nossa região. Não para de florescer e prosperar. Face à não resposta do Serviço Regional de Saúde, resta aos açorianos o recurso à saúde privada. Temos uma saúde para ricos, outra para pobres, e muitas vezes com as pessoas a gastarem os últimos tostões ou a pedirem emprestado. O estado do Serviço Regional de Saúde é lamentável, inadiável, intolerável, não pode continuar assim. Assistimos a uma política de saúde não com o objetivo de melhorar o funcionamento do Serviço Regional de Saúde, mas para o distribuir por um sistema de saúde centrado em 2 componentes. O serviço público desvalorizado apenas com um conjunto de garantias mínimas e uma apatia governativa quando se trata de dossiê da saúde. O que se impõe são medidas efetivas que dotem o Serviço Regional de Saúde das condições e meios para corresponder ao seu objetivo e não manobras que visam perturbar deliberadamente o seu funcionamento, desacreditá-lo e descredibilizá-lo aos olhos dos açorianos. Sendo certo que é de mais elementar justiça exige uma profunda reflexão e um justo reenquadramento do quadro remuneratório dos profissionais de saúde. Não será menos verdade que não se ficam por aqui os problemas que afetam o setor da saúde na nossa região. Deparamos-nos hoje com uma gritante falta de profissionais dos mais variados setores de saúde, a começar pela falta de especialistas e enfermeiros, terminando na falta de assistentes operacionais, não esquecendo a falta de técnicos de diagnóstico e terapeuta das mais diferentes áreas. A política de saúde a que vimos assistindo por parte do Governo aponta para a existência de um único polo de saúde no Hospital do Divino Espírito Santo, esvaziando completamente as valências dos 2 hospitais da região, que paulatinamente, mas de modo constante, vêm reduzidas as suas áreas de intervenção. Quem ainda tivesse dúvidas
para onde nos conduz a política de saúde do Governo, certamente que ficaria sem elas perante aquilo que atualmente se projeta para o futuro hospital privado da Lagoa, na ilha de São Miguel. Trata-se, obviamente, de uma aposta clara no setor privado da saúde, em detrimento daquilo que deve ser a aposta no setor público. É da mais elementar justiça, que até do mais elementar bom senso, que nos oponhamos a estas tentativas de mercantilização da saúde. É da mais elementar justiça e de bom senso que exijam os investimentos que são necessários neste setor e que os profissionais da área pública de saúde sejam o número necessário e devidamente remunerados, ou, se quiserem, por outras palavras, que lhes seja reconhecido salarialmente o mérito pelo seu trabalho. Que se deixe de uma vez por todas de utilizar a saúde dos açorianos para fazer as negociatas e as jogadas políticas que nada de bom podem trazer para a população. Que se ponha em primeiro lugar, acima de tudo, a saúde e o bem-estar dos açorianos e que se valorize devidamente os profissionais de saúde e de que tudo fazem para que tal aconteça. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o Serviço Regional de Saúde necessita urgentemente de um forte investimento em equipamento e recursos humanos. Necessita de uma rede hospitalar integrada, bem equipada e com serviços que deem a resposta a tempo e horas às necessidades das populações. Para isso, é fundamental a dotação dos respectivos serviços com o número necessário de profissionais, a atração de médicos qualificados em determinadas especialidades, o investimento em serviços, dotando-os de condições para uma rápida evolução nas suas competências. É fundamental equipar as unidades hospitalares de meios técnicos e equipamentos necessários, nomeadamente na área da mesiologia, ressonâncias magnéticas dos hospitais da Horta, TAC em algumas ilhas sem hospital, ecografias em todas as ilhas de forma organizada e regular. É necessário o estabelecimento de tempos máximos de espera e um programa de redução das listas de espera em cirurgia que não podem esperar, nomeadamente as de próteses de joelho e anca. É necessário, por exemplo, a saúde mental, um aumento do número de camas disponibilizadas, nomeadamente através da criação de uma unidade de internamento no Hospital da Horta. É necessário e fundamental a articulação capaz, organizada, estruturada e fundamental na unidade de saúde de ilha, os centros de saúde e os hospitais, para que as consultas de especialidades médicas hospitalares, que têm de ser mais do que um simples deslocação ocasional de médicos de especialidade às ilhas, devendo ser muito criteriosa, usando novas tecnologias, como já demos várias vezes o exemplo, como a telemedicina, e assentando no respeito mútuo em boas relações profissionais de todos os intervenientes no processo. É necessário repensar o funcionamento das unidades de saúde de ilhas sem hospitais, deixando de copiar modelos de interesse de qualidade duvidosa do continente e que não correspondem à realidade das nossas ilhas. É necessário e fundamental uma rede de cuidados continuados, a sério, não esta, que na prática não existe, uma vez que se confunde com as unidades de internamento dos centros de saúde, servindo apenas para o Governo da região diga que faz sem o fazer. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, reiteramos mais uma vez que os profissionais de saúde estão fragilizados em diversas questões graves e não são devidamente valorizados pela tutela. Uma das questões gravosas refere-se aos vínculos precários, sendo que o objetivo tem de passar por eliminar por completo a precariedade laboral da administração pública e, ainda mais importante, nunca ocupar um posto efetivo de trabalho com um vínculo precário. Relembremos que, em resposta ao requerimento interposto pela representação parlamentar do PCP, o Serviço Regional de Saúde dispõe atualmente de 127 pessoas ao abrigo de programas ocupacionais a cumprir funções de assistentes operacionais. Novamente dizemos, senhores deputados, não há Serviço Regional de Saúde sem profissionais de saúde devidamente valorizados
e com condições laborais dignas e justas. O direito constitucional à saúde é inseparável do reforço da melhoria do Serviço Regional de Saúde, objetivo que exige a ruptura com a política até agora praticada pela direita e pelo atual Partido Socialista. O PCP irá continuar a batalhar por uma saúde melhor, por um futuro melhor e por uma região melhor.